Aos 67 anos, descobri que criar um filho sozinha, trabalhar 35 anos para dar o melhor para ele e sacrificar minha vida inteira não foi suficiente para evitar a pior humilhação da minha existência. Descobri que ser chamada de velha burra pela pessoa que eu trouxe ao mundo dói mais que qualquer doença, mais que qualquer perda, mais que qualquer tragédia que já vivi. Descobri que existe uma dor que não tem nome, a dor de ser traída por quem você mais ama no mundo. Meu nome é Rosalina Figueiredo, e hoje vou contar para vocês como minha vida mudou completamente numa terça-feira qualquer, quando fui ao banco sacar minha aposentadoria e me deparei com a maior traição que alguém pode imaginar. Uma traição que começou anos antes, mas que só se revelou completamente naquele dia que dividiu minha vida em antes e depois. Nasci aqui em Campinas, no interior de São Paulo, numa família simples e trabalhadora. Meu pai, seu Antônio, era pedreiro, dessas pessoas que constroem a cidade com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sempre honesto, sempre batalhador. Minha mãe, Dona Maria, costurava para fora. Passava as madrugadas na máquina de costura para conseguir uma renda extra e ajudar nas despesas de casa. Cresci vendo meus pais se desdobrarem para manter nossa família com dignidade, mesmo quando o dinheiro era pouco. Desde pequena aprendi que cada centavo tem valor, que o trabalho honesto é sagrado, que família é tudo na vida. Meus pais sempre disseram que pobreza não é vergonha. Vergonha é desonestidade. Essa lição ficou gravada no meu coração e me acompanhou durante toda a minha vida. Cresci respeitando o suor alheio, valorizando cada conquista, por menor que fosse. Quando completei 18 anos em 1976, consegui passar num concurso público para trabalhar nos Correios. Para uma moça da periferia como eu, aquilo representava estabilidade, futuro, a chance de ter uma profissão digna e construir uma vida melhor. Lembro como se fosse hoje. Meus pais choraram de alegria quando souberam que eu tinha passado. Era o primeiro emprego com carteira assinada da nossa família. Comecei trabalhando como atendente, depois fui promovida para outros setores, sempre me dedicando ao máximo, sempre cumprindo meus horários, sempre tratando bem colegas e clientes. Durante 35 anos, acordei cedo todos os dias, peguei ônibus lotados, enfrentei filas, trânsito, chuva, sol, tudo para chegar no meu trabalho e dar o melhor de mim. Eram tempos diferentes, onde trabalhar com dedicação ainda significava alguma coisa. Aos 25 anos, conheci João Antônio numa festa da igreja. Era um homem bom, trabalhador, que sonhava em construir uma família baseada em valores sólidos. Ele trabalhava numa fábrica de autopeças, fazia turnos pesados, mas sempre com um sorriso no rosto e esperança no coração. Namoramos 2 anos antes de casar, sempre com muito respeito, muito carinho, muito projeto para o futuro. Casamos numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Alugamos uma casinha pequena no bairro Vila Industrial. Mobiliamos aos poucos, com muito sacrifício, mas com muita felicidade. João trabalhava na fábrica, eu nos Correios. E nos finais de semana fazíamos trabalhos extras para juntar dinheiro e realizar nossos sonhos. O maior deles era ter nossa casa própria e formar uma família. Depois de 5 anos economizando centavo por centavo, conseguimos comprar nossa casinha. Era pequena, tinha 2 quartos, uma salinha, cozinha e um quintal onde plantei temperos e flores. Mas era nossa, conquistada com suor e dedicação. Ali sonhamos, planejamos, construímos nossa base. Foi nessa casa que, em 1982, nasceu Márcio, meu único filho, a alegria da minha vida. A gravidez foi planejada com muito amor. João pintou o quartinho de azul quando descobrimos que seria menino. Eu bordei à mão cada roupinha, cada toalhinha. Preparamos tudo com tanto carinho, mesmo com as limitações financeiras. Quando Márcio nasceu, saudável e lindo, sentimos que nossa família estava completa. Era um bebê esperto, curioso, que desde pequeno demonstrava inteligência acima da média. Durante os primeiros anos de vida do Márcio, nossa família vivia momentos de muita felicidade. João era um pai presente, carinhoso,
sempre brincando com o menino nos finais de semana. Eu cuidava da casa e do bebê, continuava trabalhando nos correios. E mesmo com a correria, éramos muito felizes. Fazíamos passeios simples, idas ao parque, caminhadas pela cidade, visitas aos avós. Eram momentos preciosos de uma família unida. Márcio cresceu sendo um menino exemplar. Na escola, sempre teve as melhores notas. Os professores elogiavam sua inteligência, sua facilidade para aprender. Era obediente, carinhoso, respeitoso. Quando via seu nome na lista dos melhores alunos, meu coração transbordava de orgulho. Pensava, meu filho vai ser alguém na vida. Vai conseguir tudo que eu e João não conseguimos. Mas quando Márcio completou 8 anos, nossa vida mudou completamente. João começou a ter problemas de saúde. Primeiro foram dores no peito, depois falta de ar, cansaço excessivo. Levamos ao médico, fizemos exames e o diagnóstico veio como um raio. Problemas graves no coração. Em poucos meses, perdemos João. Ele morreu numa madrugada de setembro, deixando eu e Márcio sozinhos no mundo. A partir daquele momento, precisei ser pai e mãe. Continuei trabalhando nos correios, mas agora toda a responsabilidade estava sobre meus ombros. Acordava às 5 da manhã, preparava Márcio para a escola, trabalhava o dia inteiro, buscava ele na saída, ajudava com as tarefas, cuidava da casa e ainda arranjava trabalhos extras nos finais de semana para complementar a renda. Foram anos muito difíceis. Teve noite que chorei escondida no banheiro para Márcio não ver meu desespero. Teve mês que o dinheiro mal dava para o básico e eu ficava sem almoçar no trabalho para sobrar comida em casa. Mas jamais deixei meu filho sentir necessidade de nada importante. Ele sempre teve roupa limpa, comida na mesa, material escolar e, principalmente, todo o meu amor e dedicação. Sacrifiquei minha juventude, minha vida social, minhas vontades pessoais. Abri mão de tudo pelo Márcio. Recusei convites para sair, oportunidades de relacionamento, momentos de lazer. Cada centavo que ganhava era pensado primeiro para ele. Queria que meu filho tivesse as oportunidades que eu não tive, que estudasse, se formasse, construísse uma vida próspera. Durante a adolescência, Márcio continuou sendo um excelente estudante. Passou no vestibular para administração numa faculdade particular. Mesmo sendo caro, consegui pagar as mensalidades trabalhando extra, pegando plantões, fazendo faxinas nos finais de semana. Abri a mão de tudo para garantir a educação do meu filho. Via ele se formando e imaginava um futuro brilhante pela frente. Quando Márcio se formou, em 2005, eu estava com 50 anos e sentia que minha missão estava cumprida. Tinha criado meu filho sozinha, dado educação superior para ele, feito todos os sacrifícios necessários. Ele tinha todas as condições de construir uma vida próspera e próspera. Finalmente poderia respirar um pouco mais aliviada. Mas as coisas não saíram como esperado. Márcio teve dificuldades para conseguir emprego na área. O mercado estava competitivo e ele não conseguia se colocar profissionalmente. Passou anos fazendo trabalhos temporários, ganhando pouco, morando comigo, porque não tinha condições de sair de casa. Eu entendia a situação e oferecia apoio total. Com o tempo, comecei a perceber mudanças no comportamento do meu filho. Ele começou a beber, primeiro só socialmente, depois com mais frequência. Arranjou amizades que me preocupavam, começou a chegar tarde, às vezes não voltava para casa. Quando questionava essas mudanças, ele ficava irritado, dizia que era adulto e podia fazer suas próprias escolhas. Foi nessa época que descobri que ele havia começado a apostar. Primeiro, eram apostas esportivas pequenas. Depois, evoluiu para jogos online, cassinos virtuais. Via ele no computador por horas, sempre nervoso, sempre precisando de dinheiro. Quando perguntava sobre essas necessidades constantes de dinheiro, ele inventava desculpas, falava de oportunidades de trabalho, cursos, investimentos. Durante anos tentei conversar sobre esses vícios, ofereci ajuda, compreensão, apoio incondicional, mas ele sempre negava ter problemas. Dizia que estava tudo controlado, que era só uma fase difícil. Eu queria acreditar, porque era meu filho, porque tinha sido um menino tão bom durante tantos anos. Gradualmente, comecei a notar que algumas coisas sumiam de casa.
Primeiro foram objetos pequenos que pensei ter perdido. Depois, algumas joias que herdei da minha mãe desapareceram. Quando questionei, Márcio disse não saber de nada. Sugeriu que eu poderia ter guardado em algum lugar e esquecido. Instintivamente, comecei a desconfiar. Não queria acreditar que meu próprio filho pudesse me roubar, mas os sinais estavam evidentes. Comecei a prestar atenção em tudo, a observar seu comportamento quando eu saía de casa, a conferir minhas coisas com mais cuidado. Foi então que, há 15 anos, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Decidi me proteger financeiramente e descobrir se realmente estava sendo roubada. Abri uma conta secreta no Itaú, numa agência distante, e comecei a dividir minha aposentadoria em duas partes. Metade continuava indo para a poupança do Banco do Brasil que ele conhecia. A outra metade passou a ir para essa conta secreta que ele nem sonhava que existia. Durante todos esses anos, a cada mês, depositei metade da aposentadoria nessa conta. E o dinheiro foi crescendo até chegar em mais de R$ 280 mil. Além disso, preparei uma armadilha. Peguei um caderno velho de receitas e escrevi nele uma senha falsa da minha poupança, deixando num lugar onde ele pudesse encontrar se estivesse realmente mexendo nas minhas coisas. Era um teste para descobrir definitivamente se minhas suspeitas tinham fundamento. Vivi todos esses anos com o coração dividido entre a esperança de que Márcio mudasse e a necessidade de me proteger. Via meu filho se afundando em vícios, nossa relação se deteriorando, mas ao mesmo tempo garantia minha segurança financeira para a velhice. Sempre mantive a esperança de que ele superaria essa fase e voltaria a ser o filho carinhoso que conheci. E então chegou aquela terça-feira que dividiria minha vida em antes e depois. Era início de dezembro, uma manhã quente e ensolarada. Acordei cedo, como sempre, fiz meu café simples, vesti minha roupa de sair e me preparei para ir ao centro fazer minhas tarefas rotineiras. Precisava ir ao banco sacar parte da aposentadoria para comprar meus remédios da pressão e diabetes, pagar algumas contas que estavam vencendo e fazer compras para a semana. Era uma rotina que seguia há anos, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. O Banco do Brasil ficava na Avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas. Cheguei lá por volta das 9 horas, quando o movimento ainda estava tranquilo. Fui direto ao caixa eletrônico que sempre usava. Coloquei meu cartão na máquina com a naturalidade de quem faz aquilo há décadas. Digitei minha senha e escolhi consultar o saldo antes de fazer o saque. Foi nesse momento que recebi o maior choque da minha vida. A tela mostrava saldo zero, R$ 0,00. Pensei que fosse erro do sistema, retirei o cartão, coloquei novamente, repeti todo o processo. O resultado foi exatamente o mesmo. Saldo zero. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Como podia estar sem dinheiro se tinha recebido minha aposentadoria poucos dias antes? Tentei imprimir o extrato, mas a máquina não estava funcionando adequadamente. Entrei na agência, peguei uma senha, esperei na fila com o coração batendo descompassado. Quando finalmente consegui atendimento, a funcionária conferiu minha conta e confirmou a informação devastadora. Não havia um centavo sequer na minha conta. Solicitei o extrato detalhado e descobri algo que me gelou completamente. 3 dias antes, toda minha aposentadoria havia sido transferida via internet banking para uma conta desconhecida. A operação tinha sido feita de madrugada, usando minha senha pessoal do computador da minha própria casa. Saí daquele banco cambaleando, sentindo como se tivesse recebido um golpe físico. Sentei num banco da praça em frente, tentando processar aquela informação absurda. Quem tinha feito isso? Quem tinha acesso ao meu computador? Quem conhecia minha senha, minha rotina, minha vida? A resposta veio como um raio, e foi a revelação mais dolorosa da minha existência. Só uma pessoa tinha acesso completo a tudo isso. Só uma pessoa podia mexer no meu computador sem levantar suspeitas. Meu próprio filho, Márcio. Voltei para casa com as pernas trêmulas, ainda tentando encontrar outra explicação, mas sabendo no fundo que chegara o momento da verdade. O momento de descobrir quem realmente era a pessoa que eu havia criado com tanto amor e dedicação.
Agora me contem aqui nos comentários de onde vocês são. Quero conhecer cada um que está acompanhando esta história. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque o que aconteceu depois dessa descoberta vai mostrar como às vezes a maior lição da vida vem das maiores decepções. E essa história está apenas começando. Cheguei em casa daquela agência bancária completamente transformada. O trajeto de volta pareceu durar uma eternidade, cada passo pesando como chumbo, cada respiração doendo no peito. As ruas familiares de Campinas pareciam diferentes, como se eu estivesse vendo tudo através de um filtro sombrio que mudava as cores, os sons, a realidade ao meu redor. Caminhei devagar pela Avenida Francisco Glicério, passando pelas mesmas lojas que frequentava há décadas, cumprimentando os mesmos comerciantes que me conheciam pelo nome, mas sentindo como se fosse uma estranha em minha própria cidade. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar o que tinha acabado de descobrir, buscando explicações que fizessem sentido para aquela situação absurda. Durante todo o percurso até minha casa no bairro Vila Industrial, uma única pergunta martelava em minha cabeça: como alguém conseguiu acessar minha conta bancária, usar minha senha, transferir meu dinheiro? Era impossível que fosse um estranho. Impossível que alguém de fora tivesse todas essas informações. A realidade dolorosa começava a se formar em minha mente, mas eu ainda lutava contra ela. Quando finalmente cheguei à minha rua, olhei para minha casinha com outros olhos. Aquele lugar que sempre representou segurança, lar, família, agora carregava uma atmosfera de suspeita e traição. As paredes que testemunharam tantos momentos felizes, tantas conversas entre mãe e filho, agora pareciam guardar segredos sombrios que eu estava prestes a descobrir. Abri o portãozinho de ferro que João havia instalado quando Márcio era pequeno, subi os 3 degraus da entrada e girei a chave na fechadura com mãos que ainda tremiam. A casa estava silenciosa. Márcio não estava em casa. Provavelmente tinha saído enquanto eu estava no banco, sem imaginar que sua mãe acabara de descobrir o crime que ele havia cometido. Sentei na poltrona da sala. Aquela mesma poltrona onde costumava descansar após dias longos de trabalho nos Correios, onde embalei Márcio quando era bebê, onde o ajudei com as lições de casa durante a infância. Agora ela se tornou o lugar onde eu precisava reunir coragem para enfrentar a maior crise da minha vida. Peguei minha bolsa, tirei o extrato que a funcionária do banco havia impresso para mim e o examinei novamente, linha por linha, esperando encontrar algum erro, alguma explicação que mudasse aquela realidade terrível. Mas não havia erro. Estava tudo ali, preto no branco. Transferência realizada às 3h47 da madrugada. Valor total da minha aposentadoria, conta de destino que eu não conhecia. 3h47 da madrugada. Que tipo de pessoa faz uma transferência bancária nesse horário? Alguém que não quer ser visto, alguém que age nas sombras, alguém que sabe que a vítima está dormindo. Alguém que mora na mesma casa e conhece perfeitamente os horários de sono de quem está sendo roubado. Levantei da poltrona e fui até o pequeno escritório que havia montado num cantinho da sala, onde ficava meu computador. Era um equipamento simples, que uso principalmente para pagar contas online, consultar extratos, fazer pesquisas básicas. Liguei a máquina com dedos trêmulos e acessei meu internet banking do Banco do Brasil. Coloquei minha senha verdadeira, não aquela que havia escrito propositalmente no caderno de receitas, mas minha senha real, que guardava apenas na memória. Quando a tela do banco se abriu, fui direto no histórico de acessos. O que vi ali confirmou meus piores temores. Havia sido feito login na minha conta exatamente às 3h46 da madrugada de 3 dias atrás. Alguém havia usado meu computador, nesta casa, neste horário, para roubar todo o meu dinheiro. Alguém que conhecia não só minha senha real, mas também sabia onde eu guardava meus documentos, meus dados pessoais, minha vida financeira. Alguém em quem eu confiava tanto que jamais imaginei que pudesse me trair dessa forma. Olhei ao redor do pequeno escritório, procurando sinais de que alguém havia mexido ali. Tudo parecia normal à primeira vista, mas quando examinei com mais atenção, percebi pequenos detalhes que denunciavam a invasão. A cadeira estava numa posição diferente da que costumo deixar. Alguns papéis na escrivaninha estavam fora do lugar.
A gaveta onde guardo meus documentos estava ligeiramente entreaberta. Foi então que me lembrei do caderno de receitas. Corri até a cozinha, onde o havia deixado estrategicamente numa prateleira baixa do armário. O caderno estava lá, mas quando o abri na página onde havia escrito a senha falsa, percebi que alguém havia realmente consultado aquela informação. A página estava com marcas de manuseio, pequenas dobrinhas nas bordas que não estavam lá antes. Meu plano havia funcionado perfeitamente. Durante anos, deixei aquela armadilha preparada, e finalmente alguém havia caído nela. Mas descobrir que suas suspeitas estavam corretas não trouxe alívio. Trouxe apenas uma dor profunda, um sentimento de traição que cortava como navalha. Voltei para a sala e me sentei novamente na poltrona, desta vez carregando comigo a certeza absoluta do que havia acontecido. Meu filho, Márcio, aquele menino que criei com tanto amor, que eduquei com tanto sacrifício, que protegi de todos os males do mundo, havia me roubado. Não apenas roubado dinheiro, mas roubado minha confiança, minha tranquilidade, minha fé na bondade humana. As lágrimas começaram a brotar, mas não eram lágrimas de tristeza comum. Eram lágrimas de decepção profunda, de revolta, de incredulidade diante de uma traição tão absurda que parecia irreal. Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Como alguém que foi amado incondicionalmente pode retribuir esse amor com tamanha crueldade? Pensei em todos os sacrifícios que fiz por ele. Nas noites que passei acordada quando estava doente, nos finais de semana que trabalhei para pagar sua faculdade, nas oportunidades pessoais que recusei para estar presente em sua vida. Pensei em quantas vezes neguei coisas para mim mesma, um sapato novo, um vestido bonito, um passeio, para que ele tivesse tudo o que precisava. Lembrei de quando ele era pequeno e me dizia que quando crescesse ia cuidar de mim, ia me dar uma vida melhor, ia retribuir todo o amor que eu havia dedicado a ele. Onde estava aquele menino carinhoso? Quando ele se transformou nessa pessoa capaz de roubar a própria mãe enquanto ela dormia tranquila em seu quarto. As horas passaram devagar. Fiquei ali, sozinha com meus pensamentos, revivendo momentos da nossa convivência, procurando sinais que pudessem explicar essa transformação. Recordei das mudanças que comecei a notar há alguns anos. O comportamento estranho, as saídas frequentes, as necessidades constantes de dinheiro, as mentiras mal contadas. Agora tudo fazia sentido. As joias da minha mãe que sumiram não foram perdidas. Foram vendidas por ele. Os objetos que desapareciam de casa não foram extraviados. Foram levados para alimentar seus vícios. E eu, ingênua, sempre arranjava desculpas. Sempre acreditava em suas explicações. Sempre dava o benefício da dúvida para meu próprio filho. Por volta das 5 horas da tarde, ouvi o barulho da chave na fechadura. Márcio estava chegando. Meu coração disparou novamente, mas desta vez não era de medo ou surpresa. Era de raiva, de indignação, de uma mistura de sentimentos que eu jamais havia experimentado. Respirei fundo e me preparei para o confronto mais difícil da minha vida. Ele entrou como sempre entrava, sem pressa, sem preocupação, como alguém que não tem nada a esconder. Cumprimentou-me com um "Oi, mãe", casual, e se dirigiu para a cozinha, provavelmente em busca de algo para comer. Seu comportamento era absolutamente normal, como se não tivesse roubado todo o dinheiro de sua mãe há poucos dias. Por um momento, fiquei observando-o de longe. Ali estava meu filho, aquela pessoa que eu amava mais que tudo no mundo. Aquela criança que um dia foi minha razão de viver, agora transformado num estranho capaz das piores traições. Ele parecia descontraído, relaxado, sem demonstrar nenhum sinal de culpa ou arrependimento. Decidi que era hora de agir. Não podia mais viver naquela situação de suspeita e incerteza. Precisava da verdade, mesmo sabendo que ela doeria muito. Levantei da poltrona, respirei fundo mais uma vez e fui até a cozinha onde Márcio mexia na geladeira procurando comida. "Márcio", disse eu com voz mais firme que consegui reunir. "Precisamos conversar." Ele olhou para mim com expressão desinteressada, como se fosse apenas mais uma conversa rotineira entre mãe e filho. "Sobre o que, mãe?" perguntou, continuando a fuçar na geladeira como se não tivesse a menor preocupação no mundo. "Fui ao banco hoje", comecei, observando atentamente sua reação.
Vi um ligeiro enrijecimento em seus ombros, mas ele tentou disfarçar, continuando suas atividades como se nada tivesse ouvido. E aí? Ele respondeu, tentando soar casual, mas eu percebi uma mudança sutil em seu tom de voz. Minha conta está zerada, Márcio. Todo o meu dinheiro sumiu. As palavras saíram da minha boca carregadas de toda a dor que eu estava sentindo, mas também com a firmeza de quem não estava disposta a aceitar mentiras. Foi então que ele se virou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, olhamos nos olhos um do outro. Durante alguns segundos que pareceram eternos, ficamos ali, mãe e filho, medindo forças, avaliando o momento, decidindo que rumo nossa conversa tomaria. O que vi naqueles olhos me chocou mais que a própria descoberta do roubo. Não havia surpresa genuína. Não havia preocupação sincera. Não havia o espanto que alguém inocente demonstraria diante de uma notícia tão absurda. Havia apenas um cálculo frio, uma avaliação rápida de como reagir àquela situação. Que estranho, ele disse finalmente, mas sua voz não carregava nenhuma estranheza real. Você tem certeza? Não pode ser erro do sistema? Suas palavras soaram vazias, ensaiadas, como se ele já soubesse exatamente o que havia acontecido, mas estivesse tentando ganhar tempo para inventar uma explicação plausível. Naquele momento, qualquer dúvida que ainda pudesse restar desapareceu completamente. Tenho certeza, respondi, tirando o extrato da bolsa e estendendo para ele. Aqui está a prova. Alguém transferiu todo o meu dinheiro na madrugada de terça-feira. Ele pegou o papel com mãos que tentavam parecer firmes, mas eu notei um tremor quase imperceptível. Seus olhos percorreram as linhas do extrato, e eu pude ver sua mente trabalhando furiosamente, procurando uma saída, uma explicação que pudesse salvá-lo daquela situação. Nossa, que coisa terrível! Disse ele, devolvendo o extrato com uma expressão que tentava demonstrar indignação. Alguém deve ter clonado seu cartão ou hackeado sua conta. Essas coisas estão acontecendo muito hoje em dia. Sua atuação era convincente para quem não o conhecia bem, mas eu era sua mãe. Tinha passado 42 anos observando cada expressão facial, cada mudança de tom de voz, cada gesto que ele fazia. Sabia quando estava mentindo desde que era criança. E agora, mesmo com toda a sua experiência de adulto, eu ainda conseguia ler através de suas mentiras. Márcio, disse eu, colocando toda a autoridade maternal que ainda possuía em minha voz. Me olhe nos olhos e me diga, você sabe alguma coisa sobre isso? O momento que se seguiu foi tenso como uma corda esticada prestes a se romper. Ele me olhou diretamente, tentando manter uma expressão inocente, mas seus olhos o traíram. Vi neles uma mistura de desafio e medo, de culpa e arrogância, de amor filial e desprezo cruel. E então, para minha total surpresa, ele sorriu. Não foi um sorriso nervoso ou constrangido. Foi um sorriso cínico, quase zombeteiro, como se tivesse decidido que não valia mais a pena manter a farsa. Sabe de uma coisa, mãe? Ele disse, e sua voz havia mudado completamente. Agora carregava um tom que eu jamais havia ouvido antes. Frio, calculista, desprovido de qualquer carinho filial. Você quer mesmo saber a verdade? Senti meu estômago gelar. Parte de mim ainda esperava que ele negasse tudo, que encontrasse uma explicação inocente, que me provasse que eu estava enganada em minhas suspeitas. Mas o tom de sua voz e aquele sorriso me diziam que estava prestes a ouvir algo muito pior do que imaginava. Sim, respondi, preparando-me mentalmente para o impacto. Quero saber a verdade. Márcio se encostou no balcão da cozinha, cruzou os braços e me encarou com uma expressão que misturava desafio e desdém. O filho carinhoso que eu conhecia havia desaparecido completamente, substituído por um estranho que parecia ter prazer em causar dor. Peguei seu dinheiro todo, ele disse com uma naturalidade assombrosa, como se estivesse falando sobre o tempo. Você deixou a senha escrita naquele caderno de receitas, velha burra. As palavras atingiram meu peito como punhaladas. Não era apenas a confissão do roubo que doía. Eram as palavras velha burra, ditas pelo meu próprio filho, pela pessoa que eu trouxe ao mundo, que criei com tanto amor, que protegi de todos os males. Por um momento, fiquei sem reação.
Era como se meu cérebro se recusasse a processar aquela informação absurda. Meu filho acabara de me chamar de velha burra. Meu filho acabara de admitir que me roubou. E o mais chocante? Ele estava sorrindo enquanto fazia isso. Como você pôde fazer isso? Perguntei. E minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Como você pôde roubar sua própria mãe? Ele deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Precisava do dinheiro para apostar. Tinha uma oportunidade certa, um jogo que não podia perder. Ia multiplicar o valor e depois devolver tudo para você, com juros. Suas palavras revelavam uma lógica distorcida que me deixava ainda mais perplexa. Ele realmente acreditava que roubar era justificável se a intenção fosse apostar? Realmente pensava que eu deveria entender e aceitar sua traição porque ele tinha boas intenções? E o dinheiro? Perguntei, temendo a resposta. O que aconteceu com ele? O sorriso de Márcio ficou ainda mais cínico. Perdi tudo. O jogo não saiu como esperado. Mas não se preocupe, mãe. Vou conseguir outro jeito de repor o dinheiro. Sempre consigo. A frieza com que ele disse isso me deixou gelada. Não havia arrependimento. Não havia culpa. Não havia reconhecimento da gravidade do que havia feito. Ele falava como se fosse um pequeno contratempo. Um erro menor que logo seria corrigido. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria nossa relação para sempre. Respirei fundo. Olhei fixamente para aquele homem que já não reconhecia como meu filho e disse com toda a firmeza que consegui reunir. Márcio, você não faz ideia do que acabou de fazer. E não faz ideia do que eu vou ter que fazer agora. O sorriso dele vacilou ligeiramente. Pela primeira vez desde o início da conversa, vi uma pontinha de incerteza em seus olhos. Talvez ele esperasse que eu chorasse, que implorasse, que aceitasse passivamente sua traição. Mas minha reação estava sendo diferente do que ele antecipava. E era só o começo. Márcio ainda não sabia, mas aquela conversa marcava o início da maior lição que ele receberia na vida. Aquelas palavras que saíram da minha boca surpreenderam até a mim mesma. Durante décadas, sempre fui uma pessoa pacífica, conciliadora, que evitava conflitos e procurava resolver problemas através do diálogo e da compreensão. Mas naquele momento, algo dentro de mim havia mudado definitivamente. Uma força que eu desconhecia brotou do fundo da minha alma, uma determinação que jamais havia sentido antes. Márcio me olhou com uma expressão confusa, como se não conseguisse entender completamente o que eu havia acabado de dizer. Por alguns segundos, ele pareceu processar minhas palavras, tentando decifrar se era uma ameaça vazia ou se sua mãe realmente tinha algum plano em mente. "Do que você está falando, mãe?" perguntou. E pela primeira vez desde o início da nossa conversa, percebi uma pontinha de insegurança em sua voz. O sorriso cínico havia desaparecido, substituído por uma expressão levemente preocupada. Caminhei até a janela da cozinha que dava para o quintal. Aquele mesmo quintal onde plantei temperos e flores quando nos mudamos para esta casa há mais de 30 anos. Olhei para fora, vendo as plantas que cuidei com tanto carinho durante todos esses anos, e senti uma estranha sensação de liberdade, como se finalmente pudesse me livrar de um peso que carregava há muito tempo. "Sabe, Márcio?" comecei, ainda olhando pela janela. "Você acha que é muito esperto, não é? Acha que conseguiu enganar sua mãe velha e burra, como você mesmo disse. Mas tem uma coisa que você não sabe sobre mim." Virei-me para encará-lo novamente, e desta vez foi ele quem desviou o olhar. Havia algo em minha postura, em meu tom de voz, que o estava deixando desconfortável. Bom, era exatamente isso que eu queria. "Há 15 anos, continuei, caminhando lentamente pela cozinha enquanto falava. "Comecei a perceber que você estava mudando. Primeiro foram pequenas coisas, mentiras bobas, objetos que sumiam, comportamentos estranhos. No começo, pensei que fosse só uma fase difícil, os problemas para conseguir emprego, as frustrações da vida adulta." Márcio tentou interromper, mas levantei a mão, indicando que ele deveria me deixar terminar. Curiosamente, ele obedeceu, algo que não fazia há anos. Talvez houvesse algo em minha atitude que o estava intimidando, mas com o tempo, prossegui, percebi que não era só uma fase. Você estava se envolvendo com bebida, com jogos, com pessoas que não eram boa influência.
e começou a roubar pequenas coisas de casa. Primeiro foram objetos sem muito valor, depois as joias da sua avó, depois dinheiro que eu deixava na carteira. Vi seus olhos se arregalar ligeiramente. Ele não sabia que eu havia percebido todos aqueles pequenos furtos. Provavelmente pensava que sua mãe era realmente tão distraída e ingênua quanto aparentava. Cada vez que questionava sobre essas coisas, continuei. Você tinha uma desculpa pronta. Sempre muito convincente, sempre muito emotivo, sempre fazendo com que eu me sentisse culpada por desconfiar do meu próprio filho. E eu queria acreditar, Márcio. Eu queria muito acreditar que estava enganada. Parei de caminhar e me posicionei diretamente na frente dele, forçando-o a me olhar nos olhos. Mas uma mãe conhece seu filho melhor do que ninguém. E eu sabia, no fundo do meu coração, que você estava mentindo. Mãe, Ele tentou falar, mas eu o interrompi novamente. Então tomei uma decisão, disse, e senti uma satisfação estranha ao ver a ansiedade crescendo em seus olhos. Decidi que precisava me proteger, porque se você era capaz de roubar joias, objetos, pequenas quantias de dinheiro, era questão de tempo até partir para algo maior. Voltei para a janela, desta vez observando a rua onde morávamos há tantos anos. Era uma rua tranquila, de pessoas trabalhadoras e honestas, onde sempre me senti segura e acolhida. Ironicamente, o maior perigo para minha segurança estava dentro da minha própria casa. Foi então, disse, voltando a falar sem olhar para ele, que criei um plano que levou 15 anos para se completar, mas que finalmente chegou ao fim hoje. Que plano? Perguntou Márcio. E agora sua voz carregava uma preocupação genuína. Sorri, mas foi um sorriso diferente de qualquer um que já havia dado na vida. Era um sorriso de quem finalmente podia revelar um segredo guardado por muito tempo, de quem finalmente podia mostrar que não era tão vulnerável quanto parecia. Você roubou o dinheiro da conta poupança do Banco do Brasil, disse, virando-me para ele novamente. Usou aquela senha que encontrou no caderno de receitas. Pensou que tinha conseguido roubar toda a minha aposentadoria. Consegui sim, ele retrucou, tentando recuperar a arrogância anterior. Mas sua voz não soava mais tão segura. Não, meu filho, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, senti que realmente estava no controle da situação. Você roubou exatamente o que eu queria que você roubasse. A expressão de confusão em seu rosto era quase cômica. Ele abriu a boca para falar, fechou, abriu novamente, como um peixe fora d'água tentando respirar. Do que você está falando? Conseguiu perguntar finalmente. Caminhei até a mesa da cozinha, puxei uma cadeira e me sentei calmamente. Era hora de revelar toda a verdade. E queria fazer isso com toda a tranquilidade do mundo. Há 15 anos, comecei. Quando percebi que você estava roubando coisas de casa, decidi criar uma armadilha. Abri uma conta secreta no Itaú, numa agência do outro lado da cidade, onde ninguém me conhece. Vi seus olhos se arregalarem ainda mais. Desde então, continuei, toda vez que recebia minha aposentadoria, dividia o dinheiro em duas partes. Metade ficava na poupança do Banco do Brasil, que você conhecia. A outra metade ia para essa conta secreta, que você nem sonhava que existia. Márcio estava visivelmente pálido agora. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele se apoiou no balcão da cozinha como se precisasse de sustentação. Durante 15 anos, prossegui, depositei metade de cada aposentadoria nessa conta, mês após mês, ano após ano, guardando dinheiro para me proteger exatamente de uma situação como essa. Quanto dinheiro? Ele perguntou com voz rouca. 280 mil reais, respondi, e senti uma satisfação imensa ao ver sua reação. 15 anos de economia, 15 anos me protegendo de você, meu próprio filho. Ele se deixou cair numa cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, eu observando sua reação, ele tentando processar a informação de que sua mãe, velha e burra, havia o enganado durante uma década e meia. Mas isso não é tudo, disse quebrando o silêncio. Lembra do caderno de receitas onde você encontrou a senha? Ele acenou com a cabeça, ainda atordoado. Aquela senha era falsa, revelei. E vi seus olhos se arregalar ainda mais, se é que isso era possível. Propositalmente falsa.
Escrevi aquela senha naquele caderno e o deixei num lugar onde você pudesse encontrar se estivesse realmente mexendo nas minhas coisas. Como assim falsa? Perguntou, e sua voz era quase um sussurro. A senha verdadeira da minha poupança sempre foi diferente. Expliquei pacientemente, como se estivesse dando aula para uma criança. O que você achou foi uma armadilha que preparei há anos para descobrir se você realmente estava me roubando. Márcio passou as mãos pelo rosto, numa expressão de total incredulidade. Então você sabia que eu ia... Sabia que mais cedo ou mais tarde você tentaria acessar minha conta, completei. E quando isso acontecesse, eu teria a prova definitiva de que minhas suspeitas estavam corretas. Levantei da cadeira e fui até um armário da cozinha, de onde tirei uma pasta que mantinha escondida há anos. Voltei para a mesa e abri a pasta na frente dele, revelando extratos bancários, documentos, comprovantes de transferência. Aqui está tudo, disse, espalhando os papéis sobre a mesa. 15 anos de planejamento. 15 anos me preparando para o dia em que você finalmente mostraria quem realmente é. Ele olhou os documentos com uma expressão de horror crescente. Mãe, Você o quê? Perguntei. E minha voz carregava toda a mágoa acumulada durante anos. Vai me pedir desculpas? Vai dizer que se arrependeu? Vai inventar mais uma desculpa convincente? Eu não sabia que... Ele começou, mas eu o interrompi. Você não sabia que sua mãe não era tão burra quanto parecia? Perguntei, usando exatamente as palavras que ele havia usado contra mim. Pois é, meu filho. Parece que você não me conhece tão bem quanto pensava. Guardei os documentos de volta na pasta e a fechei com um gesto definitivo. Sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Ele me olhou sem conseguir responder. O dinheiro que você roubou da minha poupança, disse, fazendo aspas com os dedos. Eram apenas R$ 800 que eu deixei propositalmente na conta como isca. Todo o resto do meu patrimônio sempre esteve seguro, longe das suas mãos. R$ 800? Repetiu, como se não conseguisse acreditar. R$ 800, confirmei. Foi por essa quantia ridícula que você me chamou de velha burra. Foi por R$ 800 que você destruiu nossa relação para sempre. Márcio enterrou o rosto nas mãos. Por um momento pensei que finalmente fosse demonstrar algum arrependimento genuíno, alguma consciência da gravidade do que havia feito. Mas quando ergueu a cabeça, vi apenas raiva. Então você me armou uma cilada? Perguntou, e sua voz carregava indignação. Passou anos me enganando, fingindo ser uma coitada só para me pegar em flagrante. A audácia da pergunta me deixou momentaneamente sem palavras. Ali estava meu filho, que acabara de confessar ter me roubado, que me havia chamado de velha burra, agora tentando se fazer de vítima porque eu havia me protegido de seus crimes. Eu me armei uma cilada? Perguntei, levantando-me da cadeira com uma indignação que superava qualquer coisa que já havia sentido. Márcio, você está ouvindo o que está dizendo? Você me manipulou! Ele gritou, também se levantando. Fingiu ser uma velha indefesa enquanto planejava me prejudicar. Por um momento, ficamos frente a frente, mãe e filho, numa confrontação que marcaria o fim definitivo de qualquer relação que ainda pudesse existir entre nós. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava me consumir. Márcio, disse com voz pausada, você roubou sua própria mãe. Roubou o dinheiro que eu conquistei com 35 anos de trabalho honesto. Me chamou de velha burra quando confessou o crime. E agora tem a audácia de se fazer de vítima porque descobriu que sua mãe não é tão vulnerável quanto você pensava? Mas você... Ele tentou argumentar. Eu me protegi. O interrompi. Fiz exatamente o que qualquer pessoa sensata faria quando percebe que está sendo roubada por alguém em quem confia. Me protegi e, ao mesmo tempo, preparei uma forma de provar sua culpa quando chegasse a hora. Caminhei até o telefone que ficava numa mesinha do canto da cozinha. E agora chegou a hora de você descobrir quais são as consequências dos seus atos. O que você vai fazer? Perguntou. E finalmente havia medo real em sua voz. Peguei o telefone e comecei a discar um número que conhecia de cor. Vou ligar para a Cleusa. Cleusa? Que Cleusa? Cleusa Martins, nossa vizinha há 30 anos. Respondi, mantendo o telefone no ouvido enquanto esperava a ligação completar. Que por acaso é gerente do Banco do Brasil, onde você cometeu seu crime.
Vi o sangue drenar completamente do rosto de Márcio. Mãe, não faz isso. Alô, Cleusa, disse quando ela atendeu. Aqui é a Rosalina. Preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria que aconteceu com minha conta. Enquanto conversava com Cleusa, explicando resumidamente o que havia acontecido, mantive os olhos fixos em Márcio. Ele estava visivelmente desesperado, fazendo gestos para que eu desligasse o telefone, sussurrando pedidos de clemência. Terminei a ligação e desliguei o telefone. Cleusa vai verificar todos os detalhes da transação fraudulenta e me orientar sobre os procedimentos legais. Ela disse que isso é um crime muito sério. Mãe, por favor, Márcio estava quase implorando agora. Eu posso devolver o dinheiro. Eu posso conseguir os R$ 800 de volta. Não é sobre os R$ 800, Márcio, respondi, sentindo uma tristeza profunda misturada com a determinação de seguir em frente com meu plano. É sobre o que você fez comigo. É sobre o que você se tornou. Peguei minha bolsa e a pasta com os documentos. Amanhã de manhã vou procurar o Dr. Fernando. Quem é Dr. Fernando? Fernando Oliveira, filho da minha comadre Terezinha. Ele é advogado. Expliquei, vendo o pânico crescer em seus olhos. Vou saber direitinho quais são meus direitos e que medidas posso tomar contra alguém que comete apropriação indébita contra a própria mãe. Márcio se deixou cair novamente na cadeira, desta vez com uma expressão de total derrota. Você vai mesmo me processar? Parei na porta da cozinha e me virei para olhá-lo uma última vez. Ali estava o homem que um dia foi meu bebê, meu menino, minha razão de viver. Agora era apenas um estranho que havia escolhido me trair da pior forma possível. Você me deu escolha, Márcio? Perguntei. Quando decidiu me roubar, quando me chamou de velha burra, você pensou em me dar alguma escolha? Ele não respondeu, mantendo os olhos fixos no chão. Pois então agora é você quem não tem escolha, concluí. Vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos, como qualquer adulto responsável deveria fazer. E com essas palavras, saí da cozinha, deixando meu filho sozinho com o peso das suas decisões. Pela primeira vez em 15 anos, sentia que finalmente estava tomando o controle da minha própria vida. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em anos. Pode parecer estranho para quem está de fora, mas depois de 15 anos carregando o peso da desconfiança, das suspeitas, da angústia de conviver com alguém em quem não podia confiar, finalmente me senti livre. A verdade havia sido revelada. Meu plano estava em movimento. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da situação. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de propósito que não experimentava há décadas. Preparei meu café da manhã com calma, escolhi minha melhor roupa social, um conjunto azul marinho que guardava para ocasiões importantes, e me arrumei como se fosse para uma reunião de negócios. De certa forma, era exatamente isso que eu ia fazer. Márcio ainda dormia, ou pelo menos fingia estar dormindo. Desde nossa conversa na noite anterior, ele mal havia saído do quarto. Ouvi alguns ruídos durante a madrugada, passos no corredor, a porta da geladeira abrindo e fechando, sinais de que ele estava inquieto, provavelmente processando o choque de descobrir que sua mãe não era a pessoa vulnerável que ele imaginava. Às 8h em ponto, peguei minha bolsa e saí de casa. A caminhada até o centro de Campinas era algo que eu fazia regularmente, mas naquela manhã, cada passo carregava um significado especial. Estava indo atrás dos meus direitos, da minha dignidade, da justiça que merecia após uma vida inteira de trabalho honesto. O escritório do Dr. Fernando ficava numa rua perpendicular à Avenida Francisco Glicério, numa dessas construções antigas do centro que foram adaptadas para abrigar profissionais liberais. Eu conhecia Fernando desde menino. Sua mãe, Terezinha, era minha comadre há mais de 40 anos. Uma amizade que começou quando nossos filhos eram pequenos e se solidificou através de décadas de convivência e apoio mútuo. Fernando havia se tornado advogado especializado em direito de família e questões patrimoniais. Sempre foi um rapaz estudioso, respeitoso, que cresceu vendo o exemplo de trabalho e honestidade da mãe. Quando liguei para marcar a consulta, expliquei brevemente a situação, e ele imediatamente abriu um espaço em sua agenda para me atender. Cheguei ao escritório pontualmente às 9h.
A secretária, uma jovem simpática, me ofereceu café e me conduziu à sala de espera. Em poucos minutos, Fernando apareceu para me receber, alto, de óculos, com um sorriso gentil que me lembrava muito da Terezinha quando era jovem. Dona Rosalina, disse ele, me cumprimentando com carinho. Mamãe me contou que a senhora está passando por uma situação difícil. Vamos conversar com calma e ver como posso ajudá-la. Entramos em sua sala. Um ambiente profissional, mas acolhedor, com estantes repletas de livros jurídicos e diplomas nas paredes. Fernando me ofereceu uma poltrona confortável e se sentou atrás de sua mesa, com um bloco de anotações à frente. Conte-me tudo desde o começo, disse ele pegando uma caneta. Não omita nenhum detalhe, por menor que pareça. Durante quase 1 hora, relatei toda a história. Comecei pelas primeiras suspeitas há 15 anos. Passei pela criação da conta secreta. Expliquei sobre a armadilha do caderno de receitas. Descrevi a descoberta do roubo e a confissão de Márcio. Fernando ouvia atentamente, fazendo anotações, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Quando terminei meu relato, ele ficou alguns minutos revisando suas anotações em silêncio. Finalmente, ergueu os olhos e me olhou com uma expressão séria. Dona Rosalina, disse ele, o que seu filho fez configura crime de apropriação indébita e invasão de dispositivo eletrônico. São crimes graves, que podem resultar em prisão e multa. A senhora tem provas suficientes para uma ação penal. Senti um arrepio ao ouvir as palavras prisão e ação penal. Mesmo sabendo que Márcio havia cometido um crime, ouvir as consequências legais formuladas de forma tão clara me impactou profundamente. Mas, continuou Fernando, antes de tomarmos qualquer decisão, preciso que a senhora entenda exatamente quais são suas opções e as possíveis consequências de cada uma delas. Ele se levantou e foi até uma estante, de onde retirou alguns livros jurídicos. Primeiro, temos a questão da apropriação indébita. Quando alguém se apropria de dinheiro que não lhe pertence, especialmente usando meios fraudulentos como acesso não autorizado a contas bancárias, isso constitui crime previsto no Código Penal. Voltou para a mesa e abriu um dos livros numa página marcada. Segundo, temos a invasão de dispositivo eletrônico. Quando ele acessou sua conta bancária através do computador, usando sua senha sem autorização, cometeu outro crime, também previsto na legislação atual. E quais seriam as penalidades? Perguntei, ainda tentando processar todas essas informações. Para a apropriação indébita, a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Para a invasão de dispositivo eletrônico, pode ser de 3 meses a 1 ano de detenção, também com multa. Como os crimes estão relacionados, provavelmente seriam julgados em conjunto. Fernando fechou o livro e me olhou diretamente. Mas existe outra questão que precisamos considerar. O fato de Márcio ser seu filho. Isso não diminui a gravidade do crime, mas pode influenciar tanto no processo quanto na decisão que a senhora vai tomar. O que o senhor quer dizer? Bem, ele explicou. A senhora pode optar por fazer um boletim de ocorrência e deixar que a justiça siga seu curso normal. Nesse caso, Márcio seria processado criminalmente e, se condenado, cumpriria a pena determinada pelo juiz. Fez uma pausa antes de continuar. Ou a senhora pode optar por uma abordagem diferente. Podemos notificá-lo extrajudicialmente, deixando claro que conhecemos seus crimes e que temos todas as provas necessárias para processá-lo, mas oferecendo uma chance de ele resolver a situação de forma amigável. Como seria essa resolução amigável? Fernando pegou uma folha em branco e começou a esboçar alguns pontos. Ele teria que reconhecer formalmente o crime, devolver o valor apropriado com correção monetária e juros, arcar com todos os custos do processo e se comprometer a não mais se aproximar de suas contas ou bens. Seria como um acordo de reparação de danos. A ideia me pareceu interessante. E se ele não aceitar o acordo? Aí seguimos com o processo criminal normal, respondeu Fernando sem hesitar. A notificação extrajudicial seria uma oportunidade única. Se ele a rejeitasse, não haveria mais chance de negociação. Refletimos juntos sobre as duas opções durante alguns minutos. Fernando me explicou que a escolha era inteiramente minha.
mas recomendou que eu pensasse bem antes de decidir, considerando não apenas a questão legal, mas também as implicações familiares e pessoais. Doutor Fernando, disse eu finalmente, quero que o senhor prepare a notificação extrajudicial, mas quero que ela seja redigida de forma bem clara sobre as consequências se ele não aceitar o acordo. Perfeito, respondeu ele, já pegando outro bloco para fazer anotações. Vamos incluir todos os detalhes dos crimes, as provas que temos, o valor da reparação e um prazo para que ele se manifeste. Também deixaremos claro que a recusa do acordo resultará automaticamente no início do processo criminal. Passamos a próxima meia hora definindo os termos específicos da notificação. Fernando sugeriu um prazo de 10 dias para Márcio responder. Tempo suficiente para ele consultar um advogado se quisesse, mas não tanto que permitisse delongas desnecessárias. Há mais uma coisa, disse Fernando quando estávamos finalizando os detalhes. Recomendo que a senhora procure também a gerente do banco para formalizar uma reclamação sobre a fraude. Isso criará um registro oficial do incidente, que pode ser útil tanto para o processo quanto para sua proteção futura. Já conversei com a Cleusa sobre isso, respondi. Ela é nossa vizinha há 30 anos e gerente do Banco do Brasil onde aconteceu a fraude. Fernando sorriu. Melhor ainda. Com certeza ela poderá orientá-la sobre os procedimentos internos do banco e como formalizar a denúncia. Combinamos que ele prepararia a notificação e a entregaria pessoalmente para Márcio no dia seguinte, em casa, na presença de uma testemunha conforme exigido pela lei. Também concordamos que ele me manteria informada sobre cada passo do processo. Saí do escritório de Fernando me sentindo fortalecida e amparada. Finalmente tinha ao meu lado um profissional competente que entendia a gravidade da situação e estava disposto a me ajudar a buscar justiça. Minha próxima parada foi o Banco do Brasil, para conversar pessoalmente com Cleusa. Ela me recebeu em sua sala particular, longe dos olhares curiosos de outros clientes e funcionários. Como sempre, demonstrou o carinho e a preocupação de uma amiga de décadas. Rosalina, disse ela depois que expliquei toda a situação. Isso é muito sério. Fraude em conta bancária é crime federal. E o banco tem protocolos específicos para esses casos. Ela pegou alguns formulários de uma gaveta. Vamos fazer um boletim interno aqui no banco, documentando toda a fraude. Também vou solicitar um relatório técnico sobre o acesso à sua conta, mostrando exatamente quando, onde e como foi feita a transação fraudulenta. Isso pode prejudicar o Márcio? Perguntei, ainda com uma pontinha de preocupação maternal. Cleusa me olhou com compreensão. Rosalina, eu entendo que é seu filho, mas ele cometeu um crime contra você, contra sua amiga de 30 anos. Não posso fingir que isso não aconteceu. Ela estava certa, é claro. Márcio havia escolhido seu caminho quando decidiu me roubar. Agora precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Passamos 1 hora preenchendo formulários, revisando extratos, documentando cada detalhe da fraude. Cleusa explicou que o banco faria sua própria investigação interna e, dependendo dos resultados, poderia decidir tomar medidas legais independentes da minha decisão pessoal. Há uma coisa que preciso te avisar, disse ela quando estávamos terminando os procedimentos. Se esse caso virar um processo criminal, o banco provavelmente será chamado como testemunha. Vamos ter que fornecer todos os registros técnicos que comprovam a fraude. Eu entendo, respondi, e agradeço por toda a ajuda. Cleusa segurou minha mão por um momento. Você está fazendo a coisa certa, Rosalina. Sei que dói porque é seu filho, mas você não pode permitir que ele continue te prejudicando. Voltei para casa no início da tarde, carregando comigo uma sensação estranha de satisfação misturada com melancolia. Estava satisfeita porque finalmente estava tomando uma atitude concreta para resolver a situação, mas melancólica, porque essa atitude significava o fim definitivo da relação com meu único filho. Márcio ainda estava em casa quando cheguei. Percebi que ele havia estado ansioso durante minha ausência. A casa estava mais arrumada do que o normal. Havia pratos limpos na pia, sinais de que ele tentara se ocupar com atividades domésticas para passar o tempo. Quando me viu entrar, ele veio até a sala com uma expressão expectante e apreensiva. E então, mãe? Onde a senhora foi? Coloquei minha bolsa sobre a mesa e me sentei na poltrona.
Fui resolver os assuntos que você me obrigou a resolver quando decidiu me roubar. Que assuntos? Fui conversar com um advogado sobre meus direitos legais. Respondi diretamente. E fui ao banco formalizar uma denúncia de fraude. Vi o sangue drenar do rosto dele novamente. Mãe, a senhora não precisava... Precisava sim, Márcio. O interrompi. Precisava porque você cometeu crimes contra mim. Crimes que têm consequências legais específicas. Ele se sentou no sofá, visivelmente abalado. Que tipo de consequências? Amanhã você vai receber uma notificação oficial do advogado. Expliquei calmamente. Essa notificação vai detalhar exatamente quais crimes você cometeu e quais são as possíveis penalidades. E depois? Depois você vai ter 10 dias para decidir se quer resolver isso de forma amigável ou se prefere enfrentar um processo criminal na justiça. Márcio enterrou o rosto nas mãos. Mãe, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Deveria ter pensado nisso antes de me roubar. Respondi sem demonstrar comiseração. Ações têm consequências, Márcio. Você fez suas escolhas. Agora precisa lidar com os resultados. Passamos o resto do dia praticamente sem nos falar. Ele ficou trancado no quarto a maior parte do tempo, saindo apenas para ir ao banheiro ou pegar algo na cozinha. Quando nos cruzávamos pelos corredores, evitávamos contato visual. Naquela noite, enquanto preparava meu jantar, ouvi ele fazendo várias ligações telefônicas. Pelos fragmentos de conversa que consegui escutar, estava tentando conseguir dinheiro emprestado com amigos, explicando que estava passando por uma emergência familiar. Alguns pareciam dispostos a ajudar, outros claramente recusavam seus pedidos. No dia seguinte, pontualmente às 10 horas da manhã, Fernando chegou à minha casa acompanhado por um oficial de justiça para entregar a notificação extrajudicial para Márcio. A cerimônia foi formal, mas respeitosa, com Fernando explicando brevemente o conteúdo do documento e as opções disponíveis. Márcio recebeu a notificação com mãos trêmulas, leu rapidamente as primeiras páginas e ficou visivelmente abalado quando viu a lista de crimes e penalidades possíveis. Fernando deixou claro que ele tinha 10 dias corridos para responder e que a falta de resposta seria interpretada como recusa do acordo. Após a saída do advogado e do oficial, Márcio se trancou novamente no quarto com a notificação. Durante o resto do dia, ouvi-o fazendo mais ligações telefônicas, agora com um tom mais desesperado. Também ouvi choro abafado vindo do quarto dele, algo que não escutava desde que era criança. Parte de mim, a parte maternal que jamais morreria completamente, sentia compaixão por seu sofrimento. Mas a parte racional, a parte que havia sido traída e humilhada, mantinha-me firme em minha decisão. Naquela noite, Márcio finalmente saiu do quarto e veio até a sala onde eu assistia televisão. Mãe, disse ele com voz embargada. Posso conversar com a senhora? Pode, respondi, desligando a TV. Ele se sentou no sofá, a notificação nas mãos. Li tudo várias vezes. Entendi que a senhora está oferecendo uma chance de eu resolver isso sem ir para a cadeia. Exato. Mas eu não tenho os R$ 800 para devolver. Muito menos os juros e correções que estão pedindo aqui. Esse é seu problema para resolver, Márcio. Não meu. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando com suas emoções e opções limitadas. Se eu conseguir o dinheiro, disse finalmente, a senhora vai perdoar tudo o que aconteceu? Vamos poder voltar a ter uma relação normal? Olhei para ele com uma mistura de tristeza e determinação. Márcio, pagar o que você deve é apenas o mínimo necessário para evitar a cadeia. Não vai restaurar nossa relação nem apagar o que você fez. Então, nunca mais vamos ter a relação que tínhamos antes, confirmei. Você destruiu minha confiança quando me roubou. Destruiu meu amor quando me chamou de velha burra. Algumas coisas não têm conserto, meu filho. E com essas palavras, deixei claro que nossa conversa havia chegado ao fim. O prazo de 10 dias havia começado a contar, e agora era com ele. Os 10 dias que se seguiram à entrega da notificação foram os mais tensos da minha vida. A casa se transformou num campo de batalha silencioso, onde Márcio e eu convivíamos como estranhos hostis, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos e estratégias. Durante os primeiros 3 dias, ele praticamente vivia ao telefone. Ouvia conversas sussurradas
Às vezes súplicas, outras vezes discussões acaloradas. Percebi que estava tentando conseguir dinheiro emprestado com todo mundo que conhecia, mas pelos fragmentos que conseguia captar, não estava tendo muito sucesso. No quarto dia, ele saiu de casa logo cedo e só voltou à noite. Quando chegou, parecia abatido, derrotado. Mais tarde descobri que havia tentado conseguir um empréstimo bancário, mas sem renda comprovada e com o nome sujo pelos vícios de apostas, nenhuma instituição financeira estava disposta a emprestar-lhe dinheiro. No quinto dia, aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. Por volta das 2 horas da tarde, ouvi vozes alteradas na sala. Fui ver o que estava acontecendo e encontrei Márcio discutindo acaloradamente com 2 homens que eu não conhecia. Eles falavam sobre dívidas pendentes e prazos vencidos. "Mãe", disse Márcio quando me viu, "volta para a cozinha. Isso não é da sua conta." Mas um dos homens, mais alto e com aparência intimidadora, me olhou de forma avaliativa. "Então essa é sua mãe, Márcio? A velha que tem grana guardada?" Senti um calafrio percorrer minha espinha. Márcio tinha contado para essas pessoas sobre minha situação financeira. Tinha exposto nossa família para estranhos que claramente não tinham boas intenções. "Escuta aqui, vó", disse o homem se dirigindo diretamente a mim. "Seu filho nos deve 15 mil reais. Se ele não pagar até semana que vem, vamos ter que resolver isso de outro jeito." Olhei para Márcio com uma mistura de horror e incredulidade. 15 mil reais? Como ele havia conseguido acumular uma dívida dessa magnitude? "Minha mãe não tem nada a ver com isso", disse Márcio nervosamente. "Vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais alguns dias." O segundo homem, mais baixo, mas igualmente ameaçador, riu de forma sinistra. "Alguns dias? Márcio, você já teve 6 meses. Não temos mais paciência." Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Caminhei até o telefone que ficava numa mesinha da sala e, na frente de todos, disquei o número da polícia. "Alô? Gostaria de reportar uma ameaça em minha residência", disse claramente, mantendo os olhos fixos nos 2 homens. "2 pessoas estão em minha casa fazendo ameaças relacionadas a dívidas de jogo." O efeito foi imediato. Os 2 homens se entreolharam, claramente incomodados com a menção da polícia. O mais alto tentou uma última intimidação. "Ó, velhinha, não precisa complicar as coisas. As coisas já estão complicadas", respondi firmemente. "E vão ficar ainda mais complicadas se vocês não saírem da minha casa imediatamente." Após alguns segundos de tensão, eles decidiram ir embora, mas não sem antes dar um ultimato final para Márcio. "1 semana, garoto. 7 dias. Depois disso, você vai ter problemas muito maiores que uma briguinha com a mamãe." Quando eles saíram, Márcio se virou para mim com uma expressão de fúria. "Por que você fez isso? Agora eles vão ficar ainda mais irritados." "Márcio", disse eu, ainda sentindo a adrenalina correndo pelas veias. "Você trouxe agiotas para dentro da nossa casa? Expôs nossa família para esses criminosos?" "Eu precisava do dinheiro!" ele gritou. "Precisava tentar recuperar o que perdi. Ia multiplicar tudo e resolver todos os problemas." "Multiplicar?" perguntei incrédula. "Você pegou 15 mil reais emprestado com agiotas para apostar mais? Depois de roubar sua própria mãe?" A discussão que se seguiu foi a mais intensa que já tivemos. Márcio finalmente revelou a extensão completa de seus problemas. Além dos 15 mil que devia para os agiotas, tinha outras dívidas menores com amigos, cartões de crédito estourados e havia perdido o último emprego por faltas excessivas causadas pela bebida. "Você está completamente falido", concluí após ouvir toda a lista de débitos. "E ainda quer que eu tenha pena de você? Eu sou seu filho", gritou ele. "Sua obrigação é me ajudar. Minha obrigação era te criar, te educar, te dar valores", respondi com uma calma que contrastava com sua agitação. "Isso eu já fiz. O resto era responsabilidade sua." Naquela noite, liguei para Fernando e contei sobre a visita dos agiotas. Ele ficou visivelmente preocupado e me orientou a fazer um boletim de ocorrência sobre as ameaças, além de reforçar a segurança da casa. "Dona Rosalina", disse ele, "isso muda a situação. Se Márcio está envolvido com agiotas,
Não é apenas uma questão familiar, é um problema de segurança. Nos dias seguintes, implementei algumas medidas de proteção. Instalei travas extras nas portas, avisei os vizinhos sobre a situação e combinei com Cleusa um código de segurança para qualquer movimentação bancária. Márcio, enquanto isso, parecia estar entrando em desespero. Saía de casa cedo, voltava tarde, sempre com a aparência cada vez mais abatida. No 8º dia, chegou em casa com o rosto machucado e a camisa rasgada. Quando questionei sobre o que havia acontecido, ele admitiu que os agiotas tinham dado uma lição para ele se lembrar da dívida. Foi nesse momento que percebi como meu filho havia se afundado numa espiral destrutiva que ia muito além do que eu imaginava. Não era apenas um problema de jogo ou bebida. Ele estava envolvido com criminosos, em perigo real, arrastando nossa família para uma situação perigosa. No 9º dia do prazo, Márcio finalmente procurou ajuda profissional. Chegou em casa acompanhado por um advogado criminalista que encontrou através de indicação de alguém. O advogado, um homem jovem mas experiente, me explicou que havia analisado o caso e orientado Márcio sobre suas opções limitadas. "Senhora", disse o advogado, "seu filho está numa situação legal muito delicada. O crime que ele cometeu contra a senhora é apenas a ponta do iceberg. Há outras questões envolvidas que podem resultar em consequências ainda mais graves." Ele explicou que as dívidas com agiotas poderiam configurar outros tipos de crimes se Márcio tivesse usado documentos falsos ou dado garantias inexistentes. Além disso, o envolvimento com apostas ilegais poderia atrair a atenção de outras autoridades. "A recomendação que posso dar", continuou o advogado, "é que ele aceite o acordo proposto pela senhora e se prepare para buscar tratamento para os vícios. É a única forma de evitar consequências ainda piores." Naquela noite, Márcio bateu na porta do meu quarto. Quando abri, encontrei um homem diferente daquele que me havia roubado e insultado. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas, aparência descuidada, e pela primeira vez em anos, parecia realmente arrependido. "Mãe?", disse ele com voz embargada. "Posso entrar?" Permiti que se sentasse numa cadeira ao lado da minha cama. Durante alguns minutos, ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Eu estraguei tudo", disse ele finalmente. "Estraguei minha vida, nossa relação, nossa família, e agora não sei mais o que fazer." Por um momento, voltei a ver nele o menino que um dia foi, aquele garotinho carinhoso que corria para meus braços quando se machucava. Mas essa imagem foi rapidamente sobreposta pela realidade do adulto irresponsável que ele se tornara. "O que você pretende fazer amanhã?", perguntei, referindo-me ao último dia do prazo. "Vou aceitar o acordo", respondeu sem hesitar. "Consegui juntar parte do dinheiro vendendo algumas coisas minhas e com empréstimos de amigos. Para o restante, vou pedir um prazo e trabalhar para pagar. E os agiotas?" Ele suspirou profundamente. "Vou ter que negociar com eles também. Talvez aceitem receber parcelado. Não tenho outra escolha." No 10º e último dia do prazo, Fernando veio até nossa casa para receber formalmente a resposta de Márcio. Ele trouxe consigo um termo de acordo que havia preparado com base na resposta positiva que Márcio havia antecipado por telefone. O termo era detalhado e rigoroso. Márcio reconhecia formalmente os crimes cometidos. Se comprometia a devolver o valor apropriado corrigido em 3 parcelas, renunciava a qualquer direito sobre meus bens presentes e futuros, e concordava em manter distância de minhas contas e documentos pessoais. Além disso, havia uma cláusula específica determinando que qualquer descumprimento do acordo resultaria automaticamente na reativação do processo criminal, sem possibilidade de nova negociação. Márcio leu o documento integralmente, fez algumas perguntas de esclarecimento e assinou na presença de Fernando e de 2 testemunhas que o advogado havia trazido. "Pronto", disse Fernando quando todos os procedimentos estavam concluídos. "O acordo está formalizado. Agora é questão de cumprir o que foi estabelecido." Após a saída do advogado, Márcio e eu ficamos sozinhos na sala. O clima era estranho, não exatamente hostil como nos dias anteriores, mas também não amigável. Era como se fôssemos 2 desconhecidos que haviam acabado de resolver uma questão de negócios. "E agora?", perguntou ele.
Agora você cumpre o acordo e tenta reconstruir sua vida, respondi. Longe de mim. Nas semanas que se seguiram, Márcio realmente cumpriu suas obrigações. Conseguiu um emprego como entregador de aplicativo, trabalhou de forma exaustiva para juntar dinheiro e pagou todas as parcelas do acordo dentro dos prazos estabelecidos. 3 meses depois, ele se mudou para uma pensão no centro de Campinas. Não foi uma decisão minha. Foi dele mesmo, que reconheceu que nossa convivência havia se tornado insustentável para ambos. Hoje, 2 anos depois daqueles eventos, nossa situação é bem diferente. Márcio conseguiu se livrar das dívidas com os agiotas. Está fazendo tratamento para os vícios e mantém um emprego fixo numa transportadora. Conversamos ocasionalmente, mas nossa relação jamais voltou a ser o que era antes. Quanto a mim, descobri uma força interior que não sabia que possuía. Aprendi que amar um filho não significa aceitar qualquer comportamento dele. Aprendi que proteger a mim mesma não me torna uma mãe ruim. E, principalmente, aprendi que às vezes a maior prova de amor que podemos dar a alguém é deixar que ela enfrente as consequências de suas próprias escolhas. Minha conta secreta do Itaú ainda existe, agora com mais de R$300 mil. Não é apenas uma reserva financeira, é minha independência, minha segurança, minha prova de que sou capaz de cuidar de mim mesma. Fernando se tornou não apenas meu advogado, mas um amigo de confiança que me orienta em questões legais e financeiras. Cleusa continua sendo minha vizinha querida e conselheira bancária. E eu continuo sendo Rosalina Figueiredo, aos 69 anos. Uma mulher que descobriu que nunca é tarde para aprender a se valorizar. A casa ficou mais silenciosa, é verdade, mas também ficou mais tranquila. Não preciso mais me preocupar se alguém está mexendo nas minhas coisas, se meu dinheiro está seguro, se estou sendo enganada ou manipulada. Pela primeira vez em 15 anos, durmo em paz. Às vezes ainda penso no menino que Márcio foi um dia, e sinto uma pontada de saudade. Mas logo me lembro do homem que ele escolheu se tornar, e reafirmo para mim mesma que tomei a decisão correta. Não foi fácil processar meu próprio filho. Não foi fácil abrir mão da ilusão de que o amor maternal pode resolver qualquer problema. Mas foi necessário. E foi libertador. A vida me ensinou que algumas traições são tão profundas que não podem ser perdoadas nem esquecidas. E me ensinou também que reconhecer isso não me torna uma pessoa amarga ou cruel. Me torna uma pessoa que conhece seu próprio valor. Aqui estou eu, Rosalina Figueiredo, aos 69 anos, contando para vocês uma das histórias mais difíceis e transformadoras da minha vida. Uma história que começou com a maior traição que alguém pode imaginar e terminou com a maior lição de dignidade e autoestima que já aprendi. Se vocês chegaram até aqui comigo, sabem exatamente do que estou falando. Quando acordei naquela terça-feira de dezembro e fui ao Banco do Brasil sacar minha aposentadoria, jamais imaginei que descobriria que meu próprio filho havia me roubado. Jamais pensei que ouviria da boca dele as palavras velha burra, dirigidas a mim, a mulher que abriu mão de tudo na vida para criá-lo com amor e dedicação. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E hoje posso dizer que aquele foi o dia que mudou minha vida para sempre. Vocês viram como toda essa história começou muito antes daquela terça-feira fatídica. Há 15 anos, quando Márcio começou a demonstrar sinais de que estava se perdendo nos vícios da bebida e do jogo, eu já sabia que precisava me proteger. Vocês acompanharam como criei um plano minucioso, abrindo uma conta secreta no Itaú e guardando mais de R$280 mil durante todos esses anos. Vocês viram como preparei uma armadilha perfeita, deixando uma senha falsa num caderno de receitas para descobrir se meu filho realmente estava mexendo nas minhas coisas. E descobriram comigo como essa armadilha funcionou exatamente como eu esperava, revelando não apenas que ele estava me roubando, mas também que ele fazia isso com uma frieza e um desprezo que cortaram meu coração como navalha. Lembram de como reagi quando descobri que minha conta estava zerada? Lembram da ligação telefônica onde ele confessou o crime rindo na minha cara? Aquele momento quando ele disse que havia pego todo o meu dinheiro e ainda teve a audácia de me chamar de velha burra por ter deixado a senha à vista?
Vocês sentiram comigo a dor profunda daquela traição, a incredulidade diante de tanta crueldade vinda de quem eu mais amava. Mas vocês também acompanharam como eu não me deixei abater por essa situação. Viram como, aos 67 anos, descobri uma força interior que nem sabia que possuía. Como caminhei até aquele banco, descobri a verdade. Voltei para casa e confrontei meu filho com a dignidade e determinação de quem conhece seus direitos e não está disposta a ser pisoteada por ninguém. Vocês estiveram comigo quando revelei para Márcio que ele havia caído numa armadilha que preparei durante 15 anos. Viram a cara de incredulidade dele quando descobriu que sua mãe, velha e burra, tinha uma conta secreta com quase 300 mil reais. Acompanharam o momento em que ele percebeu que não havia roubado toda a minha aposentadoria, mas apenas 800 reais que deixei propositalmente como isca. Lembram da expressão dele quando expliquei que a senha que encontrou no caderno era falsa? Quando revelei que cada passo que ele deu estava sendo previsto e monitorado há anos? Aquele foi o momento em que Márcio finalmente entendeu que não estava lidando com uma velha indefesa, mas com uma mulher que sabia muito bem se proteger. Vocês me acompanharam também no escritório do Dr. Fernando, quando busquei orientação legal sobre meus direitos. Viram como descobri que meu filho havia cometido crimes graves, apropriação indébita e invasão de dispositivo eletrônico, que poderiam resultar em prisão. Estiveram comigo quando decidi dar a ele uma última chance através de uma notificação extrajudicial. Acompanharam os 10 dias mais tensos da minha vida, quando Márcio tentou desesperadamente conseguir dinheiro para evitar o processo criminal. Viram como ele se afundou ainda mais nos problemas, quando descobrimos que devia 15 mil reais para agiotas perigosos. Presenciaram comigo o momento em que esses criminosos invadiram minha casa fazendo ameaças. Vocês estavam lá quando tomei a decisão corajosa de ligar para a polícia na frente daqueles homens, mandando embora os agiotas que tentavam me intimidar. Viram como, mesmo aos 67 anos, não me deixei amedrontar por bandidos que queriam resolver na força os problemas criados pelo meu próprio filho. E, finalmente, acompanharam o desfecho dessa história. Viram Márcio aceitar o acordo, reconhecer formalmente os crimes que cometeu e se comprometer a pagar tudo que devia com juros e correção. Presenciaram o momento em que nossa relação de mãe e filho se transformou numa questão puramente legal e financeira. Gente, essa história que contei para vocês não é apenas sobre um filho que roubou a mãe. É sobre muito mais que isso. É sobre uma mulher que descobriu aos 67 anos que tinha direito a ser respeitada. É sobre aprender que amar alguém não significa aceitar qualquer comportamento dessa pessoa. É sobre entender que proteger a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Durante 35 anos trabalhei nos Correios com honestidade e dedicação. Criei meu filho sozinha depois que meu marido morreu, sacrificando minha juventude, minha vida social, minhas vontades pessoais. Abri mão de tudo para dar a ele as oportunidades que eu não tive. E no final, descobri que todo esse amor e dedicação não foram suficientes para impedir que ele me traísse da forma mais cruel possível. Mas sabem o que aprendi com tudo isso? Aprendi que não posso controlar as escolhas que outras pessoas fazem, mesmo quando essas pessoas são meus filhos. Posso educar, orientar, amar, apoiar, mas não posso impedir que alguém escolha o caminho da desonestidade e do desrespeito. O que posso fazer é me proteger e reagir adequadamente quando essas escolhas me prejudicam. Aprendi também que nunca é tarde para descobrir nossa própria força. Aos 67 anos, descobri que sou muito mais resiliente e determinada do que imaginava. Descobri que posso tomar decisões difíceis quando necessário. Descobri que meu amor próprio vale mais que qualquer relação, mesmo a relação com meu único filho. Hoje, 2 anos depois desses eventos, posso dizer que tomei a decisão certa. Márcio está trabalhando, pagou todas as dívidas, faz tratamento para os vícios e aparentemente aprendeu algumas lições importantes sobre responsabilidade e consequências. Nossa relação mudou para sempre, é verdade, mas isso não significa que foi para pior. Agora temos uma relação baseada em respeito mútuo ao invés de dependência e manipulação. Ele aprendeu que não pode me tratar como uma pessoa descartável.
E eu aprendi que não preciso aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo dele. Talvez essa seja uma base mais sólida para um relacionamento saudável do que o amor cego e incondicional que eu oferecia antes. Minha conta secreta continua crescendo, não apenas como reserva financeira, mas como símbolo da minha independência. Cada centavo depositado ali representa minha capacidade de cuidar de mim mesma, minha recusa em ser vulnerável aos caprichos e vícios de outras pessoas. A casa ficou mais silenciosa, mas também mais tranquila. Não preciso mais me preocupar se alguém está mexendo nas minhas coisas ou planejando me roubar. Posso dormir em paz, sabendo que meu dinheiro está seguro e que ninguém está abusando da minha confiança. Gente, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar passando por situações parecidas. Talvez tenham filhos ou parentes que abusam da boa vontade de vocês. Talvez estejam sendo manipulados ou roubados por pessoas que deveriam protegê-los. Se esse é o caso, quero que saibam que não estão sozinhos. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Os vícios não escolhem classe social, educação ou família. O que faz a diferença é como reagimos quando descobrimos que estamos sendo prejudicados. Podemos escolher nos fazer de vítimas e aceitar passivamente os maus tratos, ou podemos escolher reagir com dignidade e determinação. Não estou dizendo que é fácil processar um filho ou cortar relações com família. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas foi também a coisa mais necessária. E hoje posso dizer que foi a coisa mais libertadora que já experimentei. Vocês que chegaram até o final desta história, quero que saibam que deu muito trabalho gravar este vídeo para vocês. Reviver todos esses momentos dolorosos, organizar os pensamentos, encontrar a força para compartilhar uma experiência tão íntima e difícil. Por isso peço, do fundo do meu coração, que deixem o like neste vídeo. Isso me mostra que minha história tocou vocês de alguma forma. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque tenho muitas outras histórias para compartilhar com vocês. Histórias de superação, de lições aprendidas, de momentos difíceis que se transformaram em crescimento pessoal. Cada uma de vocês tem valor, tem direitos, tem força interior que talvez nem imaginem possuir. Comentem aqui embaixo contando se já passaram por situações parecidas, se conhecem alguém que viveu algo assim, ou simplesmente dividam comigo suas reflexões sobre esta história. Quero muito ler cada comentário de vocês. Suas palavras me dão força para continuar compartilhando essas experiências. Olhem também os outros vídeos do canal. Cada história que conto carrega lições importantes sobre dignidade, respeito próprio e a importância de não aceitarmos ser maltratadas por ninguém, independentemente do grau de parentesco que tenhamos com essa pessoa. E se puderem, se tiverem condição, ajudem nosso canal através do Valeu Demais. Essa é uma forma de vocês contribuírem financeiramente para manter este trabalho funcionando. Gravar esses vídeos, editar, pesquisar, preparar os roteiros, tudo isso custa tempo e dinheiro. Seus Valeu Demais nos ajudam muito a cobrir os custos e continuar trazendo vídeos diários para vocês. Cada real que vocês contribuem através do Valeu Demais vai diretamente para melhorar a qualidade dos nossos vídeos e nos permitir dedicar mais tempo a este trabalho tão importante de compartilhar experiências e lições de vida. Não é obrigatório, claro, mas seria uma ajuda imensa para mantermos este projeto crescendo. Gente, finalizando nossa conversa de hoje, quero deixar uma mensagem muito clara. Vocês merecem respeito. Vocês merecem ser tratadas com dignidade. Vocês não são obrigadas a aceitar maus tratos de ninguém, seja filho, marido, neto ou qualquer outra pessoa. O amor verdadeiro não machuca, não humilha, não rouba, não desrespeita. Se estão passando por situações difíceis em família, procurem ajuda. Conversem com advogados, assistentes sociais, psicólogos. Não guardem tudo para vocês mesmas achando que conseguem resolver sozinhas. Eu mesma só consegui sair dessa situação porque busquei orientação profissional e apoio de pessoas competentes. E lembrem-se, nunca é tarde para aprender a se valorizar. Nunca é tarde para descobrir que vocês são mais fortes do que imaginam. Nunca é tarde para dizer não para quem quer prejudicá-las.
Obrigada por terem ficado comigo durante toda esta história. Obrigada por me permitirem dividir com vocês uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, cuidem-se muito e lembrem-se sempre: vocês valem muito mais do que pensam.